Escutamos. Tá, perfeito. Primeiro governo tá aqui? Oi, aqui. Ah, pronto. Primeiro vai ser a Bianca e depois o William. Tá bom. Primeira posição tá aqui? Foi presente. Primeiro David, depois Lucas. Segundo governo tá aqui? Sim, estamos aqui. Primeiro Nina, depois Vidigal. Segunda posição presente? Estamos presentes. Primeiro Thales, depois Natividade. Meu nome é Matheus Furtado, eu sou independente, não tenho seus debates, vou abrir espaço para meus wings se apresentarem bem rapidinho. Oi, gente, meu nome é Iago, eu sou da SDD UFC. Oi, gente, eu sou a Gabriela, sou da SDP. Iago, você consegue contar o tempo aí, né? Consigo, eu vou estar contando no chat. Não, no chat não, você tem um mecanismo para contar o tempo aqui no Zoom mesmo, você consegue? Eita, pior que eu não sei como é que eu faço isso. Tá bom. Ah, você sabe, Gabi? Eu tô procurando agora essa configuração. Bom, se alguém souber também. Meus Sabe onde wings, é que fica? meus wings, é, conta no chat, cara, vai. Primeiro governo. Oi, gente. Boa tarde. Tá tendo uma obra aqui, eu espero que não atrapalhe tanto. Mas qualquer coisa vocês avisam. Ah, eu vou botar só o cronômetro. Inicia o meu discurso em 3, 2, 1. Mas é só um disclaimer. O que é o ápice? O ápice, vamos falar que é o ponto mais alto, o auge, o momento máximo de interesse de uma carreira de um atleta. Então vamos lá. A hegemonia do esporte, longe de ser um sinal de interesse, atua como uma força de mercado que impulsiona o investimento e cria novas narrativas. Quando um atleta ou uma equipe alcança um domínio absoluto, a previsibilidade de sua vitória se torna um pano de fundo para competições mais complexas. O que se desenrola nos bastidores, nas categorias inferiores, essa dinâmica direcionada ao público, ao foco do público de uma simples pergunta: quem vai ganhar? Tornou muito mais interessante e intrigante. Quem será o próximo a desafiar o campeão? Essa mudança de perspectiva é o que atrai, é o que sustenta o investimento, e é esse o nosso caso. Primeiro, essa nova narrativa cria uma oportunidade estratégica de marketing. As empresas não precisam mais se limitar a patrocinar apenas campeões. Eles podem escolher entre duas histórias de alto valor que coexistiram. A marca pode ser associada a um campeão hegemônico ligado à sua imagem, à vitória ou estabilidade, à sua excelência. Uma escolha segura de prestígio. Ou ela pode investir no desafiante, no azarão, ou em um jovem talentoso em ascensão. Patrocinar esses atletas é dissociar a emoção da jornada, a ambição e ao futuro do esporte, o que pode gerar uma conexão emocional ainda mais profunda com o público que torce por essa mudança. Torce, sempre gera para que essa hegemonia acabe e alguém consiga. Essa dualidade de narrativas atrai mais investimentos para o esporte como um todo, pois expande o mercado de patrocínio, permitindo que o capital flua tanto para a elite quanto para os competidores que lutam para chegar até o topo. Além disso, a hegemonia é uma mina de ouro para a mídia, o jornalismo esportivo, como resultado do primeiro lugar. Muitas vezes, garantir as plataformas de mídia se veem incentivadas a criar conteúdo sobre outras histórias que estão se desenrolando. A batalha pelo segundo lugar se torna um campeonato paralelo, gerando análises e debates que mantém o público engajado naquele esporte. A imprensa também passa a dedicar mais tempo a recursos para buscar alguém ao nível ou altura, acompanhando de perto jovens talentos e as categorias de base. Quem será o próximo que irá assumir esse lugar? Essa prospecção de futuros campeões se torna um conteúdo de alto valor e incentiva as emissoras a investirem em mais direitos, investirem em mais equipes de reportagem, por exemplo, para cobrir não apenas o campeão, mas toda a jornada de quem tenta superá-lo. Em resumo, a hegemonia pode forçar a indústria a diversificar as suas narrativas, o que está acontecendo, e aí atrás de outros campeões, porque isso engaja o público, isso que eles querem saber. Quem será o próximo campeão? E fazendo algumas blindagens que provavelmente vão trazer, que é a volatilidade como um ponto forte da emoção. A imprevisibilidade é a essência do espetáculo. Nos esportes de volatilidade, como futebol, basquete, cada jogo é uma nova história, onde a sorte, o erro humano e a genialidade, o improviso podem mudar o resultado em um instante. A emoção inesperada de zebra que vence, muitas vezes, é a mais do que isso. Então, eles podem ter também que o talento coletivo é mais admirável, enquanto a precisão celebra
o domínio individual, eles vão trazer que tipo, o coletivo é mais admirável, mas todo mundo, mas eles querem ver algo. Além disso, eles sempre focam em ter. Calma. Tá. Além disso, o contrário da volatilidade, que encontra beleza no caos, o esporte de precisão oferece algo único, a beleza de uma perfeição, a execução impecável de um saque no tênis, uma abraçada na natação ou precisão do golfe, são a essência, atos de arte. O público não assiste apenas uma competição, ele testemunha a maestria de um movimento que foi lapidado por anos de dedicação. Essa busca pela perfeição confere ao atleta um status ainda maior, onde o corpo se torna um instrumento e a técnica se transforma ainda mais valorado. O valor de um esporte, assim, reside nessa celebração, nesse domínio humano sobre essa mecânica, a física que acontece ali. Eles se sentem, criando um espetáculo que é ainda mais feito pelo Atlético, uma obra que faz que as pessoas se engajem, que elas sintam que elas sintam vontade de assistir. Em um mundo de sucesso, muitas vezes depende de fatores externos, os esportes de precisão oferecem um sistema de mérito quase que puro. Nele, o desempenho é uma medida direta de esforço na disciplina e do talento individual. Na Fórmula 1, por exemplo, embora o carro seja crucial, a capacidade do piloto de extrair milésimos de segundo a cada curva sob precisão intensa é um reflexo direto das suas habilidades. Da mesma forma que na natação, a vitória é uma consequência do trabalho árduo daquele atleta, na otimização de cada detalhe. Essa característica torna a vitória mais recompensatória e a derrota mais aceitável, pois o resultado é, em grande parte, o reflexo do desempenho do próprio atleta. A competição se torna, antes de tudo, uma luta contra si mesmo, contra os próprios limites, e a superação é a maior recompensa. A longevidade, além disso, a estabilidade do esporte e a precisão contribuem para uma criação de legado, o legado que essa pessoa vai tornar. Em esportes voláteis, as hegemonias são mais curtas e as lendas são mais ligadas a momentos específicos. Já em esportes de precisão, a consistência em alto nível por uma década ou mais cimenta o status daquele atleta como uma força imbatível. A carreira do Michael Phelps ou da Serena Williams não é definida por um único momento de glória, mas por uma trajetória de domínio constante. Isso cria um legado sólido e duradouro que se torna ponto de referência para as futuras gerações. O público tem a oportunidade de acompanhar a jornada de um ícone, de um início promissor até um ápice prolongado, o que fortalece a conexão emocional de admiração de admiração dessa pessoa. A natureza desse esporte permite que os atletas mantenham o seu ápice por um período excepcionalmente mais longo. Um atleta de precisão não é definido por um único momento de glória, mas por uma trajetória consistente e inconsistente. O legado da Serena Williams, por exemplo, não se resume a um título, mas a uma hegemonia que durou décadas, com um volume de conquistas que se tornou uma marca de referência no esporte. A longevidade se torna irrefutável do talento dessa disciplina, desse atleta. E o que isso significa? Significa que o legado de um atleta muitas vezes definido pela própria modalidade, ele é redefinido o que era humanamente possível pela natação. Ele redefine o que era aquele esporte. Ele estabelece novos padrões técnicos de treino, de performance, que se tornam a base para os novos nadadores que vierem depois. Esse tipo de impacto transforma o atleta não apenas em um campeão, mas em um ícone que muda o esporte para sempre. Todos querem alcançar alguém que chegou além daquele esporte. A estabilidade de um legado de precisão o torna um ponto de referência para as futuras gerações. Um jovem tenista não sonha em ser alguém, ele sonha em ser o próximo a Serena Williams. A hegemonia de um atleta cria um objetivo claro para as próximas gerações, servindo como uma inspiração e não como um desafio a ser superado. E um desafio a ser superado. Isso garante que o legado não seja uma relíquia do passado, mas uma força viva que continua moldando o presente e o futuro. A presença de um atleta ou equipe dominante força os competidores a irem além dos seus próprios limites. Para ter a chance de vitória, os desafios eles são obrigados a trabalhar mais nisso, a ver isso, a otimizar a sua preparação, a buscar novas inovações. E o público quer ver quem vai conseguir atingir esse novo padrão. Por isso, termina meu discurso. L.O. Esse é o discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesmo que o governo queira aqui, é um mundo em que o esporte mais valorizado, mais praticado, mais admirado é o esporte de precisão. Isso significa que as regras, o mercado, a atenção do público e até os investimentos, eles passam a priorizar modalidades em que vitória depende de execução perfeita, repetição constante e estabilidade técnica. Exemplos são tipo a Fórmula 1 ou o tênis ou a natação, onde o grande objetivo é manter um padrão altíssimo por muitos anos, com mínimas margens de erro. No mundo da oposição, nós preferimos que o foco esteja nos esportes de volatilidade, porque isso quer dizer que esportes valorizam o improviso, a adaptação e a
e a criatividade. Tipo, esportes onde o jogo nunca é igual ao outro, onde as condições mudam rápido, onde a vitória depende não só da técnica individual, mas também da inteligência coletiva e de decisões em tempo real, tipo, como foi dito, futebol, basquete, rugby, são bons exemplos. Primeiro ponto é o storytelling azarões. Tipo, um ponto muito forte do nosso lado é como essa volatilidade, ela cria narrativas que marcam gerações. Tipo, no mundo do governo, com esporte de precisão, as histórias elas tendem a ser sobre hegemonias longas. Tipo, o mesmo campeão ganhando várias vezes, poucas surpresas e um roteiro previsível. Isso até gera um respeito técnico, mas não cria a mesma conexão emocional. No nosso mundo, um time pequeno pode derrotar um gigante, um atleta desconhecido pode brilhar numa partida decisiva, um azarão pode chegar à final. Isso cria histórias que ficam para sempre. Tipo, a zebra que ganhou o campeonato, a virada improvável no último minuto, a campanha heróica de um time que quase ninguém conhecia. Esses momentos, eles não são uma exceção isolada, eles são parte de uma dinâmica natural dos esportes da volatilidade. É isso, e é essa imprevisibilidade que alimenta o boca a boca, os documentários, os filmes e as lembranças afetivas que passam de geração em geração. Tipo, existe uma competitividade pela volatilidade, tipo, porque no nosso mundo essa forma volátil ela não significa uma bagunça, mas sim que os resultados eles dependem muito da tática, da leitura de jogo, da capacidade de adaptação. Isso cria um cenário onde times diferentes eles podem ganhar mesmo contra adversários tecnicamente superiores. A consequência é um esporte mais competitivo porque nunca existe um campeão garantido. Quando a cada jogo existe a chance real de uma virada ou de um azarão vencer, a disputa se mantém viva até o fim da temporada. O público ele acompanha mais jogos, os atletas eles sentem que tem mais chance e até mesmo as equipes menores investem mais porque acreditam que podem chegar mais longe. No mundo de governo, os esportes de precisão, a margem para surpresas é mínima. O desempenho é tão estável e depende da otimização técnica que quase sempre os mesmos nomes e equipes dominam por anos. Isso deixa o campeonato previsível e menos emocionante para torcedores e patrocinadores, já que a gente já sabe quem vai ganhar. Essa lógica da idolatria com o vínculo do esporte, porque tipo, pode entrar como um impacto cultural, tipo, antes ou depois sobre essa identificação. Tipo, a forma que as pessoas se conectam emocionalmente com o esporte também ela é diferente. Nos esportes de precisão, a idolatria ela é muito centrada em figuras individuais. Tipo, ninguém torce pela Ferrari, torce pelo piloto específico. Isso significa que quando esse atleta ele se aposenta ou perde rendimento, boa parte do público se afasta ou migra de interesse. A conexão ela é muito frágil porque depende de uma só pessoa. No nosso mundo, a paixão ela é muito mais coletiva. A torcida é pelo time, pela camisa, pela história daquela comunidade. Isso cria uma base de fãs mais leal e duradoura que não depende de uma única estrela. É por isso que um clube de futebol ele pode atravessar décadas sem ganhar títulos e ainda assim ter estádios lotados, porque a conexão com o grupo, com a cidade, com a identidade, ela não é só com um atleta, é sobre uma instituição. Isso é muito mais saudável para a manutenção cultural do esporte, porque garante uma estabilidade de público e uma continuidade das tradições, independente das mudanças de elenco. Por que isso importa? Porque o esporte ele não é sobre ganhar medalha, ele é uma cultura, é uma economia, é uma inspiração para milhões de pessoas. Quando a gente escolhe um tipo de esporte como prioridade, a gente está escolhendo qual tipo de história vai ser contada, quem vai poder participar, quais carreiras vão ser possíveis e qual a relação da sociedade com essas modalidades. Por isso, essa escolha, ela muda não só o alto rendimento, mas também a base de formação de atletas e o jeito como as pessoas consomem e se relacionam com o esporte. Tipo, a gente tem uma inclusão e identificação popular, porque os esportes de volatilidade, eles permitem que muito mais pessoas elas possam competir e se destacar. E eu vou explicar por quê. Tipo, primeiro mecanismo disso. Em esportes de precisão, o custo de entrada ele é altíssimo, não só em dinheiro, mas também em tempo e estrutura. Tipo, porra, quem é que vê claramente o piloto da Fórmula 1, não sei, aquele cara pobre, normalmente é um cara rico, tem muita grana e ele vai lá e ser piloto de Fórmula 1. Você precisa de equipamentos caros, treinados, especializados, anos e anos de treinamento repetitivo até atingir um nível competitivo. Isso faz com que só uma pequena parte da população, geralmente das classes mais altas, consiga chegar lá. Já nos esportes de volatilidade, tipo, a barreira inicial é muito menor. Você pode começar jogando futebol na rua ou basquete numa quadra pública e ainda assim se desenvolver habilidades competitivas relevantes. Os esportes voláteis, eles valorizam a leitura de jogo e a improvisação e habilidades que podem surgir em contextos muito diferentes, inclusive sem acesso a treinadores de elite desde cedo. Isso permite que os atletas de diferentes origens sociais e países menos ricos tenham mais espaço para crescer e competir. O público se identifica mais com os atletas que têm altos e baixos, que perdem e ganham, porque isso é uma coisa mais parecida com a vida real. Tipo, um campeonato de futebol, por exemplo, tem zebras, viradas inesperadas, times pequenos eliminando grandes, e isso aproxima o público e cria uma história que vira parte da memória coletiva. Tipo, o nosso mundo, mais pessoas têm chance de se tornar atletas de destaque, mais países aparecem em competições internacionais,
O esporte, ele reflete melhor a diversidade da sociedade, e isso não é só bonito de ver, é fundamental, porque o esporte, ele cumpre seu papel social. Outro impacto disso é o dinamismo econômico e a inovação. Tipo, outra coisa que o nosso mundo, ele garante é uma economia esportiva mais vibrante e sustentável. Tipo, a gente parte do ponto de que essa imprevisibilidade, ela gera mais audiência, as pessoas, elas assistem mais quando não sabem quem vai ganhar. Isso significa mais vendas de ingresso, mais transmissões, mais patrocínios, mais investimento na modalidade. Cada jogo pode ser completamente diferente. Há mais eventos memoráveis, um drible histórico, uma cesta no último segundo, uma virada improvável, sabe? Tipo, essas histórias, elas movimentam redes sociais, geram um marketing espontâneo, eles criam ídolos de uma forma mais democrática. A necessidade, ela constante de se adaptar e criar novas estratégias, ela acelera a evolução técnica e tática das modalidades. Isso mantém o público interessado por mais tempo e independe de que o esporte ele se torne previsível ou monótono. Mas antes disso, eu vou aceitar o apoio de Vidigal. Nina. Eu vou falar rápido. As assimetrias são inerentes. De um lado, nós temos acessibilidade, do outro, nós temos sorte. Dos dois lados, as pessoas não Como é que têm você recurso. tem acessibilidade se eu acabei de falar? Tipo, como é que você vai montar um piloto de Fórmula 1 se você não tiver grana, sabe? Aquela porra daquele carro é caro pra caralho. Pra você se manter num alto nível desse jeito, é caro pra caralho. Tipo, você não tem como ter acessibilidade dessa forma. Mas, tipo, se for colocar no futebol, no basquete, se tu jogar bola na rua, na quadra, e alguém vê, um olheiro te ver, tipo, pô, tem muito mais chance de tu se tornar um atleta coletivamente bem melhor, sabe? Tipo, o impacto final, o nosso mundo, ele não concentra recursos em só poucos atletas com carreiras longas, mas distribui oportunidades para mais clubes, mais regiões e mais jogadores, gerando um ciclo econômico muito mais amplo e estável para todo o ecossistema esportivo. Tipo, o governo, ele defende que um mundo mais estável e previsível é, tipo, previsível, mas ele não, mas ele exclui muita gente, ele limita o número de histórias inspiradoras e concentra recursos em poucos atletas e países. Nós, da oposição, a gente defende que o mundo onde tem uma emoção, uma diversidade, uma acessibilidade, eles são mais centrais, isso garante uma inclusão social muito mais inspiradora e cultural num dinamismo econômico. Nosso caso ganha porque ele atende muito mais os stakeholders, o público, ele tem mais emoção, mais identificação, os atletas de base têm mais oportunidades reais e o mercado esportivo, ele é muito mais lucrativo e sustentável. A cultura esportiva, ela é mais rica e variada. No nosso caso, ele é mais comparativo, porque enquanto o governo, ele só olha para o topo da pirâmide, a elite dos atletas que podem sustentar carreiras longas, nós olhamos para toda a pirâmide da base até o topo, tipo, incluindo o impacto social, cultural e econômico. O nosso mundo, ele não sacrifica a acessibilidade, diversidade em nome da disciplinaridade técnica. Com isso, muito orgulho em meu povo. TPM. Nossa, tão estranho debater do Nietzsche. Eu tô tentando procurar aqui onde é que a aba pra, no Google, mas enfim. Tá. Eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, mesmo, existem algumas métricas aqui muito importantes. Primeiro, em relação ao atleta. Segundo, a visão do público. Terceiro, modelo de financiamento. A gente vai debater tanto essas três métricas e postar por que esse poste é necessariamente melhor. Tanto lidando com ônus aqui, concedendo algumas coisas e analisar em relação à competitividade, em relação aos atletas, tudo isso. Uma coisa que a gente tem que entender, esportes são difíceis de entrar em ambos os mundos, tá? Existem diversas barreiras que impedem que o jogador se destaque de fato dentro de uma determinada modalidade. Se há necessidade de se criar um padrão de comportamento esportivo desde cedo para que isso tenha capacidade de pessoas conseguirem performar ele em alto nível. Esse debate não é sobre o Enzo que vai entrar no esporte com 20 anos achando que vai ganhar a Copa do Mundo. Esse debate é sobre uma análise de dois modelos de esporte, qual modelo funciona melhor dentro do mundo, tanto a nível de percepção popular em relação ao esporte, contribuição societal e modelo de financiamento de atletas, e explicar por que o modelo de esporte é necessariamente melhor nesses três pontos. Já vou tirar esse ponto aqui em relação à Fórmula 1, o atletismo, ele é majoritariamente de países africanos ou caribenhos, então tipo, essa lógica aí não faz nenhum sentido. E a gente vai mostrar como a lógica de financiamento é muito mais justa dentro desse cenário do que é no seu. Primeiro, entendendo o esporte de precisão, ele é altamente baseado em uma característica forte de performance máxima. Você valoriza sempre aquele que corre mais, aquele que performa mais, dá mais atenção a dados, a valorização do corpo do atleta. Há uma dedicação muito grande ao esporte por parte do atleta e diferentes grupos que cuidam desse atleta. Há, nesse sentido, um cenário muito mais justo dentro do esporte. O atleta que mais ganha é geralmente aquele que mais treina, o que consegue alcançar a hegemonia. Não é o que deu sorte de fazer um gol numa final e agora é visto como bom. Não apenas uma lógica de legado e justo em relação a esse atleta que de fato não é o melhor, mas até numa lógica da presença, em relação à valorização do atleta nos olhos do público e na valorização do financiamento em relação a esse esporte. Então, assim, o seu esforço é muito mais apreciado, justo e equilibrado dentro desse cenário dos atletas. É um esporte que favorece quem se dedica e quem se esforça, porque a lógica de competitividade muito mais justa nesse cenário. É assim que você consegue a hegemonia de atleta de países tão diferentes conseguindo destaque, como, por exemplo, a Jamaica. Pois não é uma lógica cultural daquele país ser bom naquele determinado esporte que você dá sorte, mas toda uma lógica de esforço e dedicação individual do atleta, que não depende em relação a tantos tipos assim. Atletas, ao treinar tanto, dia e noite, noite e dia, são recompensados pelo seu esforço, enquanto diversos atletas de futebol morrem na base e não possuem destaque, pois a falta de dados analíticos dentro desse esporte, na precisão desses atletas, acaba por não ser considerada na decisão final, o que acaba justamente impactando na escolha ruim de atletas e gastando milhões em relação a isso, que acaba de
direcionando o financiamento ao esporte a um atleta que não vai realmente ter um bom desempenho, como o próprio Anthony teve lá na Europa, ou enfim, Gabigol também teve lá na Europa. Enfim, diversos outros atletas tiveram. Porque se prioriza atletas que deram sorte, ganharam algum título ou fizeram algum gol em um momento importante, e momentos de atletas que realmente se dedicaram e treinaram e mereceram alcançar cargos mais altos em ligas e times. Portanto, a lógica de subir e de hierarquia dentro desse cenário é muito mais justa no nosso cenário. Isso é muito importante quando tem que entender analisando esportes como a Fórmula 1 de tênis, por exemplo. Quem viu o homem que mudou o jogo vai entender, tá? Esporte de volatilidade, a escolha de quem vai ser o próximo grande jogador é muito baseada na lógica de sorte. Um cara que fez um gol foda numa final, um cara que fez tudo, basicamente. Dentro de esportes de precisão, se prioriza atletas que demonstrem o seu real valor. Isso é importante, porque o financiamento de atletas e o patrocínio deles é feito por uma lógica muito mais baseada no mérito e na dedicação desses atletas. Isso cria um cenário que valoriza muito mais as ligas de base, basicamente séries B desse esporte. Esse argumento vai ser muito importante e é especial para você, Furtado. Sempre se busca quem vai desafiar a nova hegemonia, quem vai conseguir alcançar esse topo. A lógica de felicidade do atleta nesse cenário não é unicamente alcançar o título, mas de ser um favorito a desafiar esse cara no topo, independente de você realmente ganhar o título ou não, como digo Liren desafiando o Magnus Carlsen no xadrez. Você valoriza muito mais esses campeonatos que seriam secundários em um cenário de esporte de volatilidade, e ligas secundárias. Não à toa o tênis possui o Challengers, que são torneios com alto público e alto investimento, que são torneios de base justamente de atletas ainda não consolidados, que buscam justamente pessoas que se mostrem como boas. Isso é muito diferente de campeonatos secundários de ligas esportivas voláteis. Ninguém liga realmente para as competições da Ligue 2, da Ligue 2 da França ou da Série A inglesa. As pessoas querem ver a Premier League. Isso cria uma lógica de desvalorização muito maior do esforço dos atletas. Portanto, no nosso cenário, em relação aqui à métrica comparada em relação ao primeiro governo, em relação a quais dos dois mundos você está tendo, primeiro, financiamento, segundo, recompensa em relação ao esforço, isso está muito mais direcionado ao nosso cenário. Quando eu tenho essa valorização de quem está surgindo, não apenas como uma promessa, mas como alguém de fato a ser valorado, alguém que já mostra seu valor. Você valoriza alguém que ainda está surgindo, mesmo que não ganhe título relevante. Pois a lógica de desafio aqui não é apenas e única e exclusivamente ganhar um título, mas um desempenho constante, mostrar resultados constantes ao longo do tempo, o que cria uma lógica valorativa da percepção do público em relação dentro desse esporte. Diversos esportistas, agora eu não vou lembrar o nome específico dentro do xadrez, mas diversos esportistas dentro do xadrez têm lógicas valorativas dentro do público que valorizam muito os esforços deles, mesmo que eles não tenham ganhado um mundial, um nacional, um título relevante. Porque a constância deles em relação dentro daquele esporte, de estar sempre ali, de mostrar resultados, de ter uma abertura boa, de conseguir mostrar ser valorado, é o que faz as pessoas valorarem ele. E é isso que faz ele ganhar financiamento, é isso que faz ele conseguir competir em grandes esportes. E é isso que faz ele subir dentro da hierarquia, tanto da percepção do público, que é mais justa dentro desse cenário, em detrimento de uma lógica volátil, o que permite ainda esse financiamento também que é mais justo. A hegemonia desse cenário ela não é negativa, mas positiva. Atletas que normalmente não seriam valorados, a menos que ganhassem um título, são valorados no meu cenário, pois representam justamente como uma ameaça essa hegemonia. Portanto, esses atletas de base têm muito mais atenção, em detrimento da Série B, que ninguém vê, ou a Ligue 2, que ninguém vê da França. Não, a lógica de conexão e valorização no nosso cenário é muito mais significativa. Enquanto no seu cenário você tem pessoas que torcem por um time, uma instituição invisível, no meu cenário você tem a valorização justamente dessas pessoas que possuem autonomia em relação à sua carreira. Elas não são só mais uma pessoa em coletivo, mas pessoas que superaram, alcançaram o topo, saíram daquela base e foram valorizadas pelo que ela é. Você é muito mais ouvidos em relação a ver essas pessoas e as dores delas. A história, consequentemente a história destas, é muito mais valorizada no cenário. A lógica de superação, a lógica de conseguir alcançar um topo, a lógica de sair em relação ao seu país e conseguir chegar àquele cargo. Isso é muito mais valorizado e as vozes são ouvidas. Ele não tem que compartilhar mérito com nenhum time ou algo assim. A lógica compartilhada é dele e dele somente. Isso permite que todas as minorias consigam muito mais sentimento de inspiração em relação a essas pessoas do que inspiração na porra de um clube que não existe fisicamente. As lógicas de inspiração e identificação é muito maior. A inspiração em relação às pessoas seguirem seus sonhos, acreditar em seu valor é muito maior. Esses ídolos são mais diversos, não estão escondidos e limitados a um clube ou a determinada região. O xadrez tem tipo todo mundo, todo o país tem, todos os outros países também, até para a Fórmula 1, atletismo, diversos países do mundo, porque é um esforço muito mais individual do que uma lógica societal. É justamente esse amor e conexão com o atleta, não parado, invisibilizado pelo clube, que permite um maior controle e autonomia sobre a carreira, que ele possui maior autonomia para seguir, portanto, seguir. Se o Magnus Carlsen quiser abandonar o Mundial de Xadrez, ele pode, porque ele tem autonomia em relação à sua carreira sem se prender a um clube. Uma lógica de entrar para recursos nisso é assimétrica, tá? Ambos os cenários é difícil de pensar. E é mentira que essa pessoa de fato não consegue entrar nesse esporte, tá? A maior parte dos atletas de atletismo são advindos de
considerados mais pobres justamente, como países caribenhos, africanos ou até da Oceania. Podemos até saber que de fato há mais financiamento nesse cenário, mas o financiamento é muito mais injusto, direcionado a pessoas que não são de fato as melhores, que geram esportes piores, com pior qualidade, e assim que você tem a porra do Anthony jogando num time grande como o Barcelona que não faz porra nenhuma. No meu cenário, sempre tem qualidade, e sempre se prioriza a qualidade, e sempre se prioriza o esforço dentro dos atletas. Nós vemos tanto no Clash em relação à percepção do público em relação ao esporte, quando você tem uma lógica mais valorativa dessa em relação a essas ligas secundárias, do financiamento em relação a esse esporte, e da própria lógica psicológica em relação à valorização do esforço dentro desse cenário que os atletas têm. Além de que nós temos muito mais ídolos dentro desse cenário, que possuem autonomia em relação a seguir sua carreira. Por isso, muito orgulho. Trocou. Délio. Com isso de botar todas as palavras em português. Fala as outras posições em inglês, fala em português também. Eu junto dele da posição em português. Medeiros, você tá resmungando aí, eu não tô ouvindo nada, cara. Tenta chegar mais perto do microfone. Só tô falando besteira, por isso eu tô falando alto, pelo amor de Deus. Ah, sei lá, não sabia. Achei que você tava falando coisa do debate. Não, tô não. Eu falei que você bota as palavras em português, aí você fala de hello em inglês, fala em português. Você não sabe? Ah, tá. É isso. Vice-líder de oposição, por favor, está reconhecido por 7 minutos para proferir um discurso excelente. Obrigado. Você é meu velho. Bom, então eu vou fazer adjunto, que eu faço uma vez no ano, para ter problema só. Tem mais 20 para fazer adjunto. Vou ver se a minha ordem está correta. Tá, não. Agora sim. Inicio em 5, 4, 3, 2, 1. Tá, eu acho que a nossa intuição nesse debate é bem clara sobre como que a imprevisibilidade de resultado gera mais emoção, mais engajamento, mais acompanhamento, histórias mais legais de se acompanhar. Acho que o Davi já explicou tipo, isso bem claramente pra gente sobre como que você gera essa volatilidade de resultado. Eu acho que é um pressuposto da emoção, tá? Existe algum entendimento na nossa casa aqui do debate, que esse debate ele acaba sendo sobre esportes coletivos e esportes individuais. Vocês podem até citar algum exemplo de esporte coletivo que existe no mundo do governo, mas eu acho que é bem provável que você tenha esse privilégio de estar no slide de esportes coletivos, então não claramente os exemplos de slide são exemplos individuais. Se vocês quiserem contestar essa não é a definição, né? Essa noção que a gente está dependendo, tudo bem, mas eu acho que citar um exemplo do esporte que existe no mundo do governo e que é individual não é suficiente para isso, até porque essa noção da moção é sinceramente bem confusa, né? Então acho difícil saber se um esporte está ou não, sem ser os que estão depois. Tá? Ok. O que a Bianca falou aqui pra gente? Ela falou algumas coisas sobre desafiar o próximo campeão, sobre como que isso se funda em termos de narrativa. Tá? A gente tem que discordar disso muito diretamente aqui, tá? A gente age aqui pelo contrário. Se você só tem espaço para uma narrativa que dê que quem vai enfrentar o campeão, essa narrativa deu uma pluralidade imediata muito mais. Só que aqui do nosso lado a gente tem pluralidade de histórias. Isso é, tudo pode virar uma história emocionante e legal de ser acompanhada. É exatamente pelo que o Davi explicou. O foco na tática permite duas coisas. Primeiro, a organização. Segundo, neutralizar jogadores específicos. Você consegue, por exemplo, ser um time pequeno e fazer uma formação específica para neutralizar o super craque do time e conseguir equilibrar o jogo. Isso é o que permite que grandes times menores sobreimponham, que times menores sobreimponham a times grandes. Mas eu não quero que vocês leiam esse argumento como a gente está falando do Davi contra o Golias, como se todos os dias um time de bairro ganhasse os times grandes. Não, não é isso. É isso também. Mas também é sobre as viradas. É sobre, por exemplo, o Corinthians ganhou do Palmeiras no primeiro jogo da Copa do Brasil, de 1-0. Ninguém esperava que esse resultado fosse acontecer. E aí teve o segundo jogo e várias pessoas iam ficar comentando e falando do jogo sobre a possibilidade do Palmeiras virar aquele jogo. Sendo que a possibilidade do Palmeiras virar não necessariamente está ligada à qualidade dos times, mas sobre todo o resultado ser possível. Sobre esse sentimento, sobre essa esperança de quando você está sendo com o seu time, mesmo que o seu time nem seja tão bom assim, você pode ser o Fluminense, que sinceramente é um time horrível, mas que você consegue chegar, acho que na semifinal do Mundial, porque você consegue se superar ali, você consegue taticamente organizar e se opor à qualidade e se sobrepor à qualidade técnica. Isso é importante, porque esporte é um fenômeno social. Quem acompanha, não só simplesmente acompanha, você acompanha, segue todas as páginas, você vai ver a mesa redonda dos caras comentando o jogo depois que o time passou. Sendo que para você ter substrato, para você ter contexto, você precisa desse tipo de imprevisibilidade, que gera que qualquer conversa seja possível. Não é loucura achar que um time que não é tão bom quanto o outro pode ganhar dele. Essa volatilidade é o que gera exatamente conteúdo, contexto para que a gente consiga gerar essas conversas que engajam, porque você comenta com a pessoa do seu lado, você comenta com o seu amigo. É isso que trava e que leva ao interesse das pessoas em relação àquilo. É tudo ser possível e qualquer tipo de narrativa colar. Você vê um time que ele não era tão bom, que ele era um time mediano, mas ele está no topo do campeonato, como por exemplo o Bragantino, que estava disputando, e as pessoas começam a comentar, caramba, você vê como o Bragantino ele está indo bem,
bem, como que ele está conseguindo se superar, é exatamente esse tipo de coisa que engaja, faz com que a gente tenha paixão pelo esporte em si, e não só pelas pessoas, tá? Isso é muito, muito, muito maior do que o primeiro governo está falando aqui, tá? Ok. Fora isso, eles falam sobre essa questão de sensação de mérito, do sistema de mérito. Eu acho que craques é a beleza do esporte, das contas, que não existindo no nosso cenário. O futebol mesmo teve, tipo, dois dos maiores craques da história. Muito recentemente, todos acompanhando os Messi e Cristiano Ronaldo, que eles são, tipo, top 5 da história, incontestáveis. Pelo contrário, a tática, a análise de dados, ela serve muitas vezes para a gente conseguir não só neutralizar esse craque, se você está no time contrário, mas se você é no time que tem um craque, para você conseguir ampliar ainda mais o jogo daquela pessoa e, tipo, utilizar as valências para conseguir tornar aquele craque ainda melhor e amplificar as qualidades deles, tá? Ok. Vai, William. Sua lógica de valorização de agentes pequenos depende da sorte disso acontecer eventualmente. No nosso cenário, já há valorização dessas ligas e campeonatos secundários competitivos, como o Challenge, Fórmula 2 e Pan-Americano. Tá, eu vou lidar com isso não, porque isso é muito absurdo, tá? Sinceramente, a melhor coisa que a gente pode falar aqui pra gente é dizer que as pessoas elas assistem pra caralho torneios de base. Isso é mentira. Isso é completamente mentira. Eu duvido que você consiga citar, tipo, fora do nome genérico Challenge, de fato, campeonatos que existem em Fórmula 1 que as pessoas assistem. Pelo contrário. E sabe por quê? Isso é pelo que você mesmo disse. Isso é contraditório com o seu próprio caso. O mundo de vocês existe uma conexão com a técnica, uma conexão que ela é com o jogador e que ela não é real. No mundo de vocês, quando o jogador se apresentar, provavelmente você vai diminuir a paixão que você tem por aquele esporte. Por quê? Porque o que você gosta daquele jogador é a técnica, é aquilo que ele fazia. O gesto técnico que você mesmo falou, que torna aquele jogador único e especial. Torna o evento único de assistir aquela pessoa. Ele é insubstituível completamente. Isso se confunde até mesmo com a própria ludicidade de você assistir um esporte. Geralmente você começa a assistir um esporte quando você é mais jovem, né? Que você vai assistir ao longo da vida. É por isso que você tem, por exemplo, aquele pensamento saudosista de tipo, os craques do meu tempo é melhor. Porque você vê aquelas pessoas fazendo aquelas coisas e você acha que ninguém mais vai conseguir fazer aquilo. Ninguém vai ser tão bom quanto aquela pessoa que você acompanhou. Pelo contrário, no mundo de vocês, enquanto vocês idolatram atletas, é muito mais provável que você acompanhe torneios de base. Enquanto no nosso mundo, não. Porque existe uma conexão que ela é muito real. E isso que o Davi falou para você, sobre os clubes. Nosso mundo, nós nos conectamos com algo muito maior, com times, agremiações coletivas. É um elemento de identificação que você enxerga uma pessoa que torce pelo seu time quase como um irmão seu. Você vê uma pessoa com camisa do time na rua e você quer ir falar com ela. Não porque isso é um sentimento coletivo, que vocês juntos constroem algo que vai muito além de você ou de qualquer atleta que faz parte do seu clube. É algo que tem história, que passa por gerações, que é fenômeno familiar. Você tem um filho e você quer que o seu filho torça para você poder compartilhar aquela paixão com ele. Então, isso é muito mais profundo, em termos de fenômeno social, e dá muito mais prazer para as pessoas do que idolatrar ídolos que acontece no cenário de vocês. Mas mais do que tudo, é por isso que você não quer acompanhar torneio de base no mundo de vocês. Primeiro, Wonder Kids, elas são valorizadas em qualquer cenário. Todo mundo adora a narrativa de pessoas novas, ou de crianças prodígio. O Hendrick, que esteve no Palmeiras, por exemplo, são exemplos recentes, todo de atletas que, tipo, grande parte das pessoas conhece. Mas mais do que tudo, quem ama a técnica, como vocês amam o mundo de vocês, não vai assistir as competições de base. E, sendo que no meu lado, assim, eu, por exemplo, acompanho a base do Palmeiras, porque eu torço pelo Palmeiras e eu quero que surja um novo craque para fazer parte do meu time, aquilo que eu pertenço. Eu acompanho porque eu amo aquilo. Vocês não amam o esporte, vocês amam ídolos. Essas pessoas, quando se aposentarem, vocês vão deixar de amar o esporte em algum nível também. Vocês vão perder parte do seu encantamento. Mas, velho, que tudo, vocês têm muito mais chance de acompanhar pessoas novas porque vocês simplesmente não têm interesse em pessoas novas. Vocês querem que o seu ídolo seja eterno e não surjam novas pessoas, porque ninguém nunca vai ser igual àquele seu ídolo. Outra coisa que para se falar aqui sobre o caso do William é que ele fala sobre o exemplo do Anthony. Gente, Anthony é o exemplo perfeito para o nosso caso. Olha, note como que o cara que ele é comprado por 100 milhões de euros, um valor tipo astronômico, ele jogou pra caralho nas artes. Mas é exatamente esse que é o nosso mundo. É o mundo da imprevisibilidade, onde o contexto importa. Porque você talvez seja um jogador muito bom, mas no time tal, por algum motivo, ou porque você ficou triste, você não conseguiu jogar, você não se encaixa. É exatamente isso. Tudo ser volátil, tudo poder mudar. É o Mbappé sair do PSG, todo mundo acha que o PSG vai ficar ruim. E eles vão lá e ganham a Liga dos Campeões pela primeira vez. É exatamente isso que engaja, que gera histórias impressionantes que deixam as pessoas dentro do mundo e faz com que a mídia consiga produzir material legal, reportagem, para que você consuma aquele conteúdo e fique cada vez mais engajado. O interesse, ele só nasce do nosso lado quando tudo é aleatório. Tudo pode ser começado, tudo pode ser debatido e tudo é uma possibilidade. É só isso que gera boas histórias. É só isso que gera interesse real, genuíno, pela esperança de que tudo pode ser diferente, de que qualquer coisa pode acontecer. E é isso que gera o sentimento de que vale a pena acompanhar aquilo, aliado a algo muito mais profundo que é do nosso lado, o sentimento de clube, o sentimento social, que ele só existe no nosso mundo quando você se privilegia agremiações coletivas em detrimento de individualidades. Muito bom, meu povo. TGMG. Fala português, alienígena, filho da puta. Enfim. Membro de governo Obrigado. da segunda defesa. Ok, eu estou abrindo meu cronômetro e devo começar em alguns instantes.
Falei no outro, mas vou repetir aqui. Eu estou no tadinho do meu celular, com dificuldade de utilizar o Zoom porque eu sou velha. Se alguém for fazer poi, por favor, levante a mãozinha no Zoom, que aí é fácil de eu ver vocês. Tipo, qualquer outra coisa que vocês fizerem, eu provavelmente não vou conseguir ver. Eu provavelmente vou tomar um segundinho pra pedir poi de qualquer forma, mas só tô avisando isso pra não dar merda e vocês não mandarem no chat e ficarem chateados que eu não aceitei. Eu pretendo aceitar, eu só preciso que eu veja ele. Beleza, o cronômetro está abrindo. Por favor, o cronômetro abre. Inferno, caralho. Uá. Ok. Cronômetro aberto, eu devo começar em 3, 2, 1. Mas isso é realmente uma moção muito bizarra. Eu percebi que as primeiras metades disseram que a gente está debatendo sobre onde tem mais investimento, atenção e impacto, só que o que a gente está debatendo é basicamente como essas coisas geram impactos ou na vida social das pessoas que assistem o esporte ou na vida social dos esportistas. As primeiras metades parecem não concordar sobre o que diabos que é a métrica favorita delas, então eu vou tentar conversar um pouquinho com todas elas para não isolar a gente no debate, nem isolar eles nos debates. Mas vamos começar pensando um pouco sobre o que eu tentei falar no meu POI, mas acho que eu não consegui nem terminar o POI, que é a respeito da natureza de assimetrias inerentes. Isso já foi suscitado pela primeira metade, mas isso é relevante para a gente falar sobre qual o debate relevante aqui dentro. Por que eu falo de assimetrias inerentes? Porque a ascensão de um cidadão médio para o campo do esporte competitivo sempre vai ser difícil, tá? Não adianta vir aí dizer que no universo é muito mais provável que um cidadãozinho da periferia brasileira seja escolhido por meio do futebol. Tudo bem, isso é um aspecto cultural brasileiro, o Brasil não é um bom exemplo para essa moção, mas na prática a acessibilidade ao mundo do grande esporte sempre foi dificultada. Nos dois mundos há dificuldades, a questão é que a nossa é mantida por, sei lá, recursos, você precisa de uma raquete e de terra, mas tudo bem, isso não é tão difícil. No Brasil o tênis é super elitizado, em outros lugares nem tanto. Tem culturas como Estados Unidos, no qual você faz um pouquinho de todo esporte em faculdades públicas, o caralho é 4, tipo, existem outras formas de lidar com esporte que não são o Brasil, família. Mas, acima de tudo, a sorte é um fator de inacessibilidade. Se a construção de um O está correta, e você só consegue ascender quando você consegue ter a sorte de estar num bom time, com boas pessoas, em uma boa situação, no qual você é notado por alguém bom, você ainda vai ter um fator de inacessibilidade inerente, dificuldade de replicabilidade, porque você pode ser o melhor do mundo, mas se o seu time é uma merda, você está sempre fudido, e o aspecto coletivo e individual não é majoritário, mas ele faz parte do debate. O que eu quero dizer com isso mesmo é que eu acho que nada disso é disputável, nada disso é tão relevante, porque essas são coisas inerentes da natureza do esporte. E aqui eu vou tomar a licença de discordar um pouquinho do primeiro governo, porque o William disse que o debate não é sobre o Enzo. Mas eu acho que o debate é sobre o Enzo, sim. Porque o Enzo é a pessoa que consome esportes e é afetada constantemente por eles, tendo relevância quantitativa muito maior do que os atletas em si, pela seguinte razão. Primeiro, atletas não vão mudar de esporte só porque um está mais popular que o outro. O atleta é especializado ao longo da vida inteira, ele começou a fazer isso desde pequeno, ele está até o fim fazendo isso. Normalmente esse tipo de coisa não é muito mudável. E quem é afetado pelo destaque do esporte, normalmente quem o consome. É o que passa na TV, que eu vou assistir mais vezes, que depende não só de elementos culturais como o futebol no Brasil, mas também depende de exposição. Então, eu acredito que o Enzo é importante e eu vou começar a elaborar como o Enzo é afetado por um esporte versus outro esporte, a partir do momento que esses esportes recebem mais visualização, mais investimento e todo o resto que a primeira metade quis tentar construir. Ressalvas aqui sobre o primeiro governo que eu vou falar também e sobre a primeira oposição. Gente, mesa, as oposições são mais emocionantes, eu compro-nos totalmente, e eu não entendo por que a primeira governo tenta falar que a diversificação de atenção, mais esportistas disputando espaço, menor previsibilidade, maior risco são ganhos do nosso lado. Eu não acho que são. Eu acho que a valorização de desafiante pode acontecer dos dois lados, mas na prática os ganhos que o apresenta são de fato ganhos que existem. O que nós vamos apresentar aqui é que esses ganhos, o fato de que você tem menor previsibilidade dos resultados, que são coisas mais emocionantes, que tem mais aleatoriedade que pode comparecer, não é algo positivo. Isso gera maior frustração, são narrativas piores para os espectadores, isso cultiva valores muito piores do ponto de vista da interação do esporte, como ele interage com pessoas fora e dentro do próprio esporte que estamos falando. O mundo de oposições, mesa, é um mundo do tudo é possível, como o Medeiros bem falou. A questão do tudo é possível é que, primeiro, isso gera uma desconexão com as figuras e com as pessoas e com as suas narrativas. E isso gera uma conexão com eventos. Como o Medeiros e a primeira metade bem provou, no mundo de oposições você lembra daquele jogo de 1987, você lembra daquele momento, daquele intervalo, daquele campeonato, mas você não lembra de pessoas. Você não tem o aspecto pessoal, o aspecto histórico
histórico, você não valoriza a luta de indivíduos. Você não para e pensa, caralho, esse filho da puta tava entrando em campeonatos desde puta que me pariu, mas ele chegou nesse momento, ele teve um desempenho incrível e foi nesse momento que o mundo começou a olhar pra ele. Porque essa pessoa tá inserida dentro de um time, que tá inserido dentro de um contexto, que tá inserido dentro de um clima, que tá inserido dentro de uma gestão, de um treinador e de diversos outros fatores que são tão relativos que diminuem a valorização que você tá dando pra esse atleta. Na prática, o que acontece nesse universo é que esses eventos, valorizá-los, não transmite valores. Ele não é um bom exemplo. Eu não uso a vez que o meu time ganhou há 20 anos atrás como um exemplo de perseverança, de treino e de acreditar em mim mesmo, mas eu uso, por exemplo, a porra do Mondo Duplantis, que é o cara de salto de vara, que é muito pica, que é só um cara que ficou saltando vara a vida inteira dele até ele bater 28 recordes mundiais, e ele é foda. E eu vejo nele um valor que eu quero reproduzir, algo que é interessante do ponto de vista da minha motivação para continuar engajada, seja com esporte ou só para acreditar em mim mesmo ou qualquer merda do tipo. Para além disso, Mesa, as conquistas do mundo de oposição são desmerecíveis. E isso é muito relevante aqui. As grandes catarses que uma caracteriza, aquele momento que o seu time underdog ganha e você bate palma até a puta que pariu, você sente que o seu mundo virou, elas são basicamente desvalorizáveis num piscar de olhos. Porque alguém pode virar e dizer, eles só ganharam por causa do clima, foi o humor dele, foi culpa do juiz, foi o equipamento, foi a torcida. É muito fácil de você extrair completamente o valor da sua conquista e gerar uma frustração e um vazio muito pior depois. Essa tendência à frustração intensa está diretamente correlacionada com os ganhos que eu acredito que o Medeiros conseguiu caracterizar. Realmente é mais emocionante, mas isso também gera um tipo de frustração muito pior, uma sensação de traição, quando você luta por um time que você acredita que é bom, que você acredita que é bom, que lutou, mas ele não consegue ganhar porque o traidor é ruim, porque o treinador é ruim, porque o campo era ruim, porque alguma coisa aconteceu. Essa sensação de frustração e traição constante gera uma relação muito mais tóxica com o esporte do que você teria se você simplesmente acreditasse nas pessoas que você acompanhou e que você sabe que com bom desempenho são capazes de trazer um bom resultado. Pode falar, Lucas. Mas a frustração não é muito menor quando não existe favoritos e qualquer pessoa pode ganhar com méritos? Em primeiro lugar, isso nunca vai acontecer. A ideia de não existir favoritos é meio burra. Existem favoritos. Inclusive, a própria noção sugere que você tem momentos de ápice, só que os favoritos são um pouquinho mitigados. Você tem vários favoritos que estão disputando por vários espaços. Mas pensa do ponto de vista de debate. A gente sofre muito mais quando perde do que pessoas que estão no esporte de precisão e conseguem, de fato, disputar e sentir que o seu resultado tem a ver com o seu valor próprio. Aqui a gente perde e a saúde mental da maioria dos debatedores está na porra do lixo desde que eles nasceram. Mesa, se eu sou leal a um time, como o On acabou de dizer que eu sou, do tipo, eu acredito no meu underdog, eu sou leal a algo imprevisível, descredibilizável, que depende mais da vontade de Deus do que do treino do meu próprio ícone. Faz muito mais sentido do ponto de vista dos valores que o esporte tenta propagar, do ponto de vista dos valores que o esporte tenta capturar, que é a ideia de perseverança, que é a ideia de trabalho duro, que é a ideia de dar o seu melhor e tentar superar os seus limites humanos, quando nós valorizamos essas histórias humanas e atribuímos aos humanos os valores que eles conquistaram com as suas próprias mãos. Mesmo que o seu time seja um underdog foda, a partir do momento que a vitória dele não vai mais ser crédito dele, não vai ser crédito do seu jogador, vai ser crédito de diversos outros fatores que compareceram naquele momento, que não tem nada a ver com eles, que são fatores externos e fora do controle, você perde o valor inerente do esporte, a graça do esporte, e torna ele muito pior. Orgulho, hein? Muito obrigado pelo excelente discurso. Agora, na segunda oposição, convido a extensão de oposição. Boa tarde a todos, vocês me escutam? Perfeitamente, querido. Maravilha, para mim é sempre uma honra estar sendo julgado por uma justificação criteriosa e debatendo com gente tão qualificada. Vamos retirar da aposentadoria, mas vamos tentar fazer o possível aqui, né? Um salve para minha dupla, que é um baita muito querido. Ah, e pro Lucas que cunhou o termo Donatão, né? Vamos lá, pessoal. Vou começar em 3, 2, 1. Batendo em primeiro governo, Mesa, quando o primeiro governo fala do capital da hegemonia, o público assiste a maestria do movimento, isso foi para os atletas, mais equipes de reportagem, mais gente interessando, eles ignoram um backlash muito relevante dessa questão. A hegemonia enfatiza as luzes do espetáculo esportivo sobre o atleta hegemônico, enquanto retira do palco os atletas não hegemônicos, que são a ampla maioria, os 99,9%. Nem todos os nadadores são Michael Phelps, a grande maioria não é. Quando o hegemônico não está, ninguém se interessa. A maioria dos esportes olímpicos são baseados em precisão, e ninguém liga para eles fora do quadro quadrienal das
das Olimpíadas, mesmo se tem um atleta hegemônico numa Copa do Mundo. Ninguém assiste a Copa do Mundo de natação. E é um enorme espantalho dizer que ninguém vê a Ligue 2 da França, porque a Ligue 2 da França é mais assistida semanalmente por mais gente do que o Campeonato Mundial de Natação anual. Eu nunca nem ouvi falar dos exemplos de primeiro governo, de Fórmula 2, eu realmente não faço a menor ideia do que é isso, mas eu já assisti um Taquarense versus Novo Hamburgo em Taquara. Mesa, isso reflete na própria periodicidade dos esportes. O basquete, o futebol, o vôlei, passam nacionalmente 3 vezes na semana cada um, com mais audiência do que os maiores campeonatos de tênis, que é um esporte descaradamente de rico Rolex. Ou seja, os esportes de precisão têm problemas sociais, e além disso eles têm problemas narrativos, conforme já foi apontado aqui. O problema social é que não gera identificação, porque são elitistas. O problema narrativo é que não há nenhuma surpresa, porque os esportes de consistência têm uma impossibilidade de um nadador tirar um segundo inteiro de seus 50 metros crawl no dia da prova. Quem chega melhor ganha e ponto final, porque é uma questão de consistência. É previsível demais, não tem incentivo narrativo a ver aquilo. Isso reflete na ausência de mediatização ampla desses esportes, porque ninguém se importa, ao contrário dos esportes de volatilidade. Mesa, o esporte não se encerra no desempenho esportivo. As modalidades interagem com tecidos sociais complexos e dão vez à criação de narrativas, subculturas e comunidades populares. O esporte é um mecanismo muito efetivo de integração social, e nós, da segunda posição, acreditamos que a influência das modalidades esportivas sobre a sociedade que as pratica e também sobre a sociedade que as assiste é a questão principal desse debate. Nós acreditamos que o esporte de volatilidade gera maior engajamento da população, mas não se encerra nisso. Primeiro, porque eles representam mais as camadas populares. Segundo, porque eles interessam mais as camadas populares. E terceiro, porque aí um ponto que nossos casas altos não chegaram, elas ensinam valores, além da questão da ascensão social. Algum poeta, então? Perfeito, vou continuar. Seguinte, a lógica valorativa aqui não é sobre qual esporte tem mais mídia necessariamente, mas você quer mesmo competir com isso? O Mundial de Ciclismo da França é o campeonato mais visto do ano, mas nem por isso a gente está defendendo que ele é melhor por causa disso. Cara, o Brasileirão tem mais visualização do que o Tour de France, ponto final. Isso é um fato, tá? Vocês estão debatendo uma mentira. Mas agora, como essas mídias, como essa mediatização se reflete em ganhos materiais, coisa que faltou no debate das primeiras casas. Primeiro, Mesa, representatividade. Os esportes de volatilidade exigem a mais alta performance humana em uma habilidade altamente específica. Eu preciso começar a treinar desde cedo uma natação, uma ginástica, e, cara, se a pessoa começou depois de 10 anos, pode esquecer ser bom naquele esporte. A maioria das pessoas não se mantém constante nesse esporte de pressão desde cedo, pela ausência de condições materiais, pela ausência de condições temporais, pela ausência de condições familiares. Ou seja, isso reflete no fato de que esses esportes dão aso a atletas de elite e que as populações periféricas não se enxergam, porque elas não têm as condições de arcar com capital inicial para ingressar nesses esportes desde cedo. Natação exige uma piscina, ginástica exige apoio constante, e tudo isso exige não precisar trabalhar e estudar muito. Os esportes de volatilidade, por outro lado, comportam uma diversidade de funções. No futebol, eu tenho um cara que é bom com as mãos. O parrudo sem muita habilidade nos pés, que é o zagueiro. Eu tenho um maestro do meio campo da condição de bola. Eu tenho um matador no ataque que só sabe chutar. No basquete é a mesma coisa. O cara do passe, o cara parrudo, o cara que enterra, o cara da tabela. Ou seja, é mais provável que a população geral se identifique com um jogador desses, porque com certeza a população vai encontrar uma função compatível com as próprias habilidades e vai ter em quem se inspirar. Mesa, se a população se inspirar eventualmente no Michael Phelps, coisa que é muito difícil, porque justamente ele veio de uma classe abastada da sociedade, assim como a maioria dos tenistas e afins, ela efetivamente não vai ver nesse personagem uma habilidade compatível com a dela. Se dissemina a noção no nosso esporte de que se aquele cara, um cara parrudo que não sabe chutar uma bola, que nem eu, joga, ele só dá jogo de corpo, eu posso jogar também. Se aquele cara que só sabe chutar joga, eu posso jogar também. Isso acende um brilho no olho das crianças e até adultos de bater uma bolinha, e no caso das crianças até propiciar elas a ascender socialmente por meio disso. Mais do que identificação funcional, há uma identificação social. Os esportes de volatilidade, pela maior predominância da coletividade, do baixo custo de acesso, porque eu posso jogar uma pelada numa várzea, eu posso bater um rachão numa quadra de praça pública no basquete, eles são mais praticáveis, eu me vejo jogando assim como o jogador. Mais do que isso, já que os esportes de volatilidade comportam habilidades diversificadas de esportes muito praticados na várzea, que é diferente da natação, é diferente da Fórmula 1, é diferente da esgrima, comumente os jogadores marginalizados conseguem ascender socialmente. Isso gera um senso de identificação que vem de atributos comuns, não apenas das habilidades, das características pessoais e físicas mesmo, de etnia, de composição corporal desses atletas, mas também de onde ele veio. Ele veio muito provavelmente do gueto. Se no tênis a gente tem o exemplo da Serena Williams e mais uns 2 exemplos que ao longo do século 20 e 21 conseguiram ascender socialmente por meio do tênis, ou podem ser estados tipo 5 exemplos individuais, o time da Chapecoense tem 44 jogadores que eram pobres e cresceram na favela e ascenderam socialmente. O time da Chapecoense sozinho gera mais representatividade social do que toda a Major League de tênis. Isso gera o quê? Mais interesse. Nossa primeira bancada já disse acertadamente que os esportes de volatilidade geram histórias melhores. Mas o que surge a partir disso? Mesmo, eu vou trazer aqui um mecanismo mais bem explorado do que trouxe na primeira bancada de jornalismo esportivo e debates populares. Antes disso, mais algum ponto para arrematar?
Pois bem, mesa, os nossos esportes, como disse o Medeiros, eles agremiam mais. Só que como a gente se diferencia? Isso se reverte, essa agremiação, em aprendizado de valores. Eu assisto o jogo que possui uma imprevisibilidade e isso torna ele atrativo. Afinal, o underdog pode ganhar. Mais do que isso, eu tenho mais variáveis. Eu presto atenção na tática, eu presto atenção também no talento individual, eu presto atenção na rotação dos jogadores, na rotação das jogadas, eu presto atenção na composição técnica, tem uma quantidade incrível de variáveis. E essa quantidade diversificada de variáveis dos esportes de volatilidade dão abertura para uma crítica esportiva especializada, coisa que não acontece em esportes como a natação. Ninguém vê uma mesa redonda de natação. Então, depois do jogo, eu vou ver o canal do Baldaço, eu vou ver o Debate Raiz, eu vou ver o Craques da Bola com o Craque Neto, as colunas esportivas dos jornais, etc. Eu assisto os jogos e as análises e eu me envolvo com isso, além da identificação que eu já citei, justamente porque, já que todo mundo se interessa, as pessoas acompanham isso e importam esses debates para sua vida extra-campo. Ou seja, se eu chego no Rio Grande do Sul para trabalhar, eu vou usar o gremista que perdeu na Sul-Americana. Ele vai dizer que o Inter é menor. A gente entra no debate ferrenho e interage com os seres humanos. A multiplicidade desse debate gera subcultura, com identidades próprias, cânticos próprios, todo um pertencimento diferenciado com uma emoção que só ser um torcedor propicia. Mesa, nossa casa alta citou a agremiação, mas só eu explico por que é importante agremiar. O vínculo cultural criado pelo esporte, o compartilhamento de um sentimento esportivo pelos membros do clube, supre um vazio nos torcedores pelo pertencimento a um grupo social. O ser humano é um ser social. Eu me vejo, eu me identifico, eu me construo com outro. Quando meu time é derrotado, eu sinto um sentimento coletivo de derrota e vejo que o mundo não acabou. Eu aprendo a perder. Quando meu time está perdendo, meu pai na torcida organizada não para de cantar, eu aprendo a não desistir tão cedo. Eu crio noções de persistência. Quando o segundo governo vem aqui falar sobre a frustração, a traição constante do esporte, ela desconsidera a necessidade da gente aprender a perder, aprender a se frustrar na vida, coisas que o esporte ensina muito bem. Nossa comunidade, nossa cultura só importa porque ela abraça e ensina noções de humanidade aos seus membros e ensina que o cara da várzea pode ascender, um cara como eu. Ou seja, além do senso de pertencimento, além do senso de ascensão social, além do senso de identificação que a nossa primeira casa trouxe, isso transmite valores. E esses valores são transferidos por meio da família, por meio do clube, e assim a gente cria seres humanos que conseguem consagrar esses valores nas suas demais relações pessoais. Muito orgulho e sua oposição. Extensão, não, o vice-governo, por favor. Dá para me ouvir de boa? Perfeitamente, Vides. Então, né? Vou botar meu cronômetro. Tá, eu começo em 3, 2, 1. Já que está na moda, eu vou ganhar esse debate falando de um ponto de vista cronológico. Primeiro, o governo abre esse debate falando para a gente sobre dois casos específicos. O primeiro é sobre valorização da jornada e do esforço, gerando um impacto de como que o esportista acaba ganhando mais espaço e como que isso é gerado mais conteúdo. Inclusive, ele acaba disputando algumas métricas com a bancada de primeira oposição dentro disso. Só que esse caso tem dois problemas. O primeiro é que ele é limitado ao stakeholder do atleta de alto nível, então, portanto, ele fica limitado ao fato de se o esportista vai ganhar espaço, se ele não vai ganhar, se ele vai ser visto, se ele não vai ser visto. E dois, ele nunca trabalha de fato como é que essas figuras ganharem espaço, como é que elas serem vistas, é de fato positivo para dentro do cenário mundial e como é que isso afeta a população no geral. Isso é uma diferenciação que eu faço em consideração a Nina, que não só nos apresenta um caso sobre saúde mental no geral, sobre como que eu tenho mais frustração e traição constante, o sentimento disso em relação aos times, ou sobre como eu torço para eles, ou seja, isso afeta tanto atleta quanto torcedor, mas também como é que o torcedor tem mais capacidade de, através dessas figuras pétreas que são vistas do lado de governos, ele consegue capilarizar para dentro da sua vida os valores do esporte, como disciplina, como constância, como fatores que, apesar de serem claimados dentro de primeiro governo, nunca são trazidos de fato para dentro desse debate sobre como é que eles se relacionam ao indivíduo que está assistindo. Agora que eu já fiz basicamente. Ainda tem que tratar também sobre o segundo ponto que eles trabalham, que é sobre mercadológico e financeiro. Sobre como que, no final das contas, eu vou ter mais marketing, mais aproveitamento, e isso vai gerar mais investimento dentro dessa população. Cara, eu acho que a Nina já fez um ótimo trabalho de escantear um pouco essa métrica para dentro desse debate, quando ela vira para a gente e fala que, no final das contas, pouco importa por causa que isso é muito mais dependente de valores socioeconômicos e culturais do que, de fato, de valores de qual esporte está sendo praticado. Cada país, cada sociedade analisa esporte de uma forma diferente, vai priorizar esportes diferentes e, portanto, vai investir neles de formas diferentes.
O fato do porquê que o tênis é elitizado no Brasil não tem a ver com que o tênis é difícil de ser investido, mas sim pelo fato de que a gente está construindo campinhos de futebol, porque a galera já é culturalmente incentivada a gostar disso. E se a gente estivesse construindo campinhos de tênis no lugar, se a nossa cultura fosse baseada no tênis e não no futebol, provavelmente a gente teria uma inversão de cenário. A gente teria um cenário onde o tênis é muito mais valorado do que o futebol per si. Ou seja, todo esse ponto disputado em primeiras bancadas sobre qual lado você tem mais probabilidade de investimento ou coisa do tipo é completamente escanteado e é muito bem já trabalhado dentro do ponto da Nina. Agora a gente vai tratar sobre a primeira oposição. Cara, eles trazem dois argumentos para a gente. O primeiro é sobre pluralidade narrativa. O impacto disso seria o conteúdo e engajamento. E aí, no final das contas, desemboca em conexão entre o grupo e o coletivo e como é que você divide a experiência e blá, blá, blá. Porra, sinceramente, eu acho que todo o discurso de primeira oposição, principalmente do Medeiros, parece só que é um grande fã de futebol, querendo provar que o futebol é melhor do que os outros esportes, ignorando que boa parte do que ele falou é completamente plausível dentro do meu cenário também. Quando ele vira para mim e fala sobre como que no final das contas eu tenho mais conexão entre o grupo, como é que eu vou torcer, como é que eu vou acompanhar esse tipo de coisa por causa da pluralidade, porra, velho, no final das contas eu ainda tenho a capacidade de me identificar com as pessoas. Eu posso achar um outro fã de natação. Quando eu vejo a foto do Furtado, eu tenho vontade de falar mais sobre Fórmula 1 com ele, porque agora eu entendo que eu tenho um ponto em comum. As pessoas se comunicam sobre os assuntos não por causa do tipo de esporte, mas porque elas têm interesses em comum. E a Nina, inclusive, até assume muito bem esse ônus de que no final das contas eu tenho mais emoção dentro do esporte deles e tudo mais. Mas o que eu tô tentando provar para você não é questão de se tem mais emoção do lado deles ou mais emoção do nosso lado, como é disputado pelas primeiras bancadas. Um ônus que primeiro o governo não assume. Mas sim o fato de que, independente se essa emoção é maior de um lado ou de outro, o fato de que eu ainda tenho a geração de conteúdo é provável em ambos os lados. O divertido é que tudo que eu falei agora também sou eu batendo em segundo governo, que repete a mentira. Em segunda oposição, que também repete a mentirada de primeira oposição. O Thales vai falar para a gente sobre engajamento, sobre como que isso gera representação. E eu boto fé que, inclusive, até mecaniza de uma forma melhor do que primeira oposição, mas ele desemboca no mesmo sentido, de acreditar que, no final das contas, o ponto deles é melhor, por causa que eu vou ter uma diversidade de narrativas e de representação, e por causa disso, o esporte é mais positivo, por causa que eu gero mais engajamento, as pessoas se engajam de uma forma diferente. Cara, no final das contas, o engajamento existe em ambos os mundos de alguma forma, e isso é muito mais cultural, como eu já disse. E aí, já continuando no ponto de segunda oposição, eles vão trazer uma outra métrica que é sobre valores. E aí sim é onde a Nina disputa e ganha com eles de uma forma genial. Eles vão falar para mim que, no final das contas, o esporte deles tem mais variáveis e, por causa disso, eu tenho mais capacidade de opiniões e de análises técnicas. E que, por conta disso, as pessoas aprendem e prestem mais atenção a valores. Porra, eu acho isso interessante pra caralho, e talvez até seja verdade em algum nível. Mas, no final das contas, ele ignora um ônus gigantesco, que é o fato de que esses esportes são pautados na competitividade, ou seja, em quem vai ser o próximo, a próxima lenda a surgir, quem vai ser a próxima pessoa que vai atingir o seu auge, quem vai ser a próxima zebra que vai ganhar, sobre essas narrativas constantes sobre a história do esporte, os valores que deveriam ser sugados daquilo são completamente escanteados. Quando eu assisto futebol, eu não estou fazendo uma análise técnica fodida sobre como é que eu vou trazer esses valores para minha vida, coisa do tipo. O nível de reflexão que eu tenho sobre isso, de capilaridade desses valores na minha vida, é consideravelmente diminuído, porque eu estou muito preocupado em saber se a porra do time que era zebra vai ser campeão ou não. E quando ele é campeão, eu atribuo muito mais essa sorte do que, de fato, qualidade técnica. E é sobre outros valores que a Nina já trabalhou também. Ou seja, quem tem mais capacidade de aprendizado dos valores e capilaridade disso na nossa vida e na vida do público é a Nina, que ela apresenta pra gente como que, no final das contas, a imagem pétrea de uma figura que é o ápice constante desse esporte gera pra gente um sentimento de que você só consegue alcançar o ápice com esses valores específicos de disciplina, de constância, de acreditar, de você ter resiliência perante uma pessoa que é muito superior a você, mas que um dia você pode assumir o caminho dela. Antes de eu continuar, faça teu apoio, Lucas. Não, só peço que seja comparativo. Óbvio que dos dois lados vai ter emoção, dos dois lados vai ter técnica. Mas aqui no nosso lado tem mais, você não faz esse comparativo direto. Desculpa, eu acho que se esse era o seu apoio para evitar vocês perderem esse debate, ele falhou sinceramente. Porque no final das contas, independente se os dois têm técnica, o que importa para dentro desse debate é a capacidade que a gente tem de levar isso para dentro da nossa vida. E só a Nina consegue trabalhar isso dentro desse debate. A Thales até tenta fazer isso, mas acaba perdendo boa sorte do Dudu para poder impedir isso. No final das contas, o impacto social do esporte é o intuito inicial para o qual ele foi criado. Sobre os valores que a gente atribui ao esporte, como que a gente transporta ele para as nossas vidas. Como que a gente perseguir esses ideais de pessoas que estão no ápice do esporte é o essencial para que você possa torcer pelas pessoas, engajar com isso da forma correta. E é mais provável que eu consiga alcançar isso no meu cenário.
Só para terminar, esse ponto todo de acessibilidade, ele é totalmente fora da casa dentro desse debate, porque no final das contas, como a Nina já muito bem trabalhou, a acessibilidade ela é problemática em ambos os mundos. Ela depende de como que o governo investe nesses esportes, sobre como que no final das contas as pessoas têm mais vontade de participar, e até mesmo do fato de que em ambos os mundos, uma pessoa que entra nesses esportes atrasada, ou seja, tenta jogar futebol com 20 anos, ela também vai ter muita dificuldade de se inserir. Em ambos os mundos, o esporte tem que ser começado cedo, mas só no meu eu tenho a capacidade de transportar isso para minha vida enquanto valor em qualquer cenário. Infelizmente, meu tempo se finda, então tenho muito orgulho em propor. Ui, proposição? Pô, tá bem na minha vez, tu é bem sucinto. Complicado. Está Brincadeira à reconhecido parte. Dudu Natividade, primeiro de seu nome, whip da segunda oposição. Obrigado, querido. Só fazer uns agradecimentos rápidos, é com muito prazer que eu estou aqui com pessoas tão queridas aqui, tanto na mesa quanto efetivamente debatendo. Saldo aqui especificamente, né, Nina e Léo. Amo muito vocês, vocês são os queridos. Também do lado de oposições agora. Medeiros, cara, tu é um querido, gosto muito de ti, sabes disso. E também ressalto, também gosto muito do William. Os outros eu também gosto, só que eu não conheço, né? Não tô querendo brigar, enfim, só falando, agradecendo que eu conheço. E principalmente ao Thales, que topou essa loucura de sair da aposentadoria e tá aí. Então, muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui junto com vocês e muito obrigado por iniciar esse debate. Dito isso, eu vou começar o meu discurso. Só um minutinho. Deixa eu ligar a câmera, né? Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1. Mesa, a função simbólica do esporte é sua instrumentalização enquanto instrumento de esperança e aprendizado, e não se limita à superação da própria técnica, mas à superação dentro da própria vida, não só daqueles que praticam o esporte, mas daqueles que efetivamente o amam, o assistem e efetivamente usam o esporte como parte da própria vida pessoal. Beleza, qual foi a métrica debatida nesse debate? Qual que é o esporte mais preferível? Ou seja, aquilo que a gente entende que o stakeholder, né, efetivamente é afetado, não é só quem assiste, quem compete, mas também aqueles que se inspiram, que utilizam o esporte em si na sua vida cotidiana, tá? Quais foram os clashes principais aqui? As primeiras casas apresentaram um clash que brigaram por engajamento. No final, eles falaram sobre efetivamente o que gera mais engajamento, se é emoção, ou se é imprevisibilidade, ou se é efetivamente aquela questão de sempre tem um favorito e um favorito a ser batido. Enquanto, segundo as casas, elas focam de uma forma a focar nos valores do próprio esporte, e na minha concepção é esse clash que deve ser efetivamente valorizado, porque é o clash mais importante, focando em si não só na função do esporte, por ser esporte, na sua face de competitividade, mas sim na sua face de efetivamente a reprodução de valores e culturas. Beleza. O problema é que, segundo a oposição, não, segundo o governo, já entrando aqui, eles efetivamente acertam no discurso deles, só erram no lado, né? Porque, na realidade, eles atuam mais como uma terceira oposição do que efetivamente o caso de governos, mas já vou chegar lá. Tá, em relação ao discurso do Thales, perceba mesmo, o que o Thales traz para você? Ele traz dois casos centrais. Sobre uma identificação não só efetivamente de função, no caso aqui é muito mais democrático, que você pode escolher diversos tipos de função dependendo da sua própria característica, mas sim uma identificação social no sentido de você efetivamente conseguir entender que a gente não está se identificando não só porque, tem gente mais pobre que efetivamente vai entrar no esporte e vai conseguir jogar o esporte, mas entender que pessoas que assistem no esporte percebem que efetivamente existe alguém que teve esperança de ter uma ascensão social e efetivamente entender que a superação não se limita ao aperfeiçoamento da técnica, mas a superação se limita, no caso, alcança a dedicação que a pessoa teve para subir na vida, apesar de todas as circunstâncias e obstáculos que ele teve. Perceba, mesa, que então a gente percebe nesse ponto do Thales uma identificação muito mais além da aperfeiçoação da técnica, ou a poder praticar o esporte, mas sim um negócio na vida da pessoa de conseguir efetivamente superar as dificuldades e brilhar no que você efetivamente decide fazer na sua própria vida. Percebe que o segundo ponto do Thales é sobre um vínculo cultural, sobre efetivamente como os esportes aproximam a pessoa e trazem um coletivo. Percebe mesmo que a gente não está falando sobre engajamento per si, esse não é o nosso ganho. O nosso ganho é sobre como essa agremiação percebe e perpassa valores e culturas, como eu consigo me engrandecer humanamente a partir do momento que eu não só compartilho gostos, mas efetivamente engajo não só com o time, mas com a instituição, não com o jogador, mas sim de uma forma mais culturalmente, uma base cultural muito maior. Então, mesa, percebe que a gente ganha esse debate porque a gente efetivamente compreende a função social do esporte, a sua instrumentalização, focando em ganhos, impactando efetivamente como o esporte vai agregar na vida de uma pessoa, do que ficar debatendo exatamente o que é mais preferível porque gera mais engajamento ou não. Tá, agora batendo no caso de primeiro governo.
caso de primeiro governo traz 3 casos principais. Um, em relação ao marketing, porque vai desafiar o campeão é muito mais lucrativo, porque gera mais investimento. 2, uma valorização do esforço, porque é muito melhor ter mérito do que sorte. E 3, sobre uma questão de legado, sobre uma questão de legado, de efetivamente uma pessoa ser valorizada pelo legado que ela traz para o próprio esporte, mudando o esporte. Tá, vou bater nesses 3 pontos bem fácil. Vamos. Primeiro, em relação ao marketing. Percebe mesmo que quando eles falam, por exemplo, de efetivamente desafiar o próximo campeão, não é nem um pouco comparativo, porque se a gente efetivamente para analisar o que é mais rentável, até que eles trazem esse ponto mais de efetivamente rentabilidade, etc., percebe que, por exemplo, tem muito mais gente que assiste, por exemplo, o Brasileirão e tal, do que efetivamente assiste as Olimpíadas. Per capita, a gente consegue ter uma arrecadação muito maior, por exemplo, por parte efetivamente do Brasileirão e etc., do que efetivamente numa Olimpíada, que é um evento só, e os mundiais que efetivamente acontecem. O Thales já falou isso, não vou ficar engajando diretamente, mas só perceba que tudo que efetivamente gera engajamento, efetivamente gera mais marketing. Percebe que numa final em que tem Real Madrid e Manchester City, sim, a gente efetivamente compra que vai ter um número de ingressos muito maior e vai gerar um marketing muito grande. Mas também percebe que num jogo que vai ter um Real Madrid versus Porto, em que o Porto efetivamente ganha, como foi em 2004, não sei se foi o Real Madrid, mas enfim, o Porto ganhou em 2004 a Champions. Percebe que vai ter muito mais engajamento por parte dessa efetivamente, desse azarão. Essa questão de efetivamente ter um azarão e ter um campeão a ser batido, isso não é mutuamente excludente, existe em ambos os mundos. Inclusive, tipo, se um Real Madrid ele perde por um time de fora, é óbvio que tipo, vai gerar mais engajamento do que isso acontece com muito mais facilidade no nosso cenário, mas não vou entrar nisso porque já foi rebatido nas coisas de cima. Em relação à valorização do esforço, primeiramente, o primeiro governo está muito errado quando ele fala sobre mérito e sorte, porque o mérito que eles trazem é muito fácil falar que no ato deles eles valorizam o mérito, sendo que o mérito deles é dar acessibilidade para a pessoa se dedicar ao esporte desde pequeno. 2, ter uma genética adequada para o esporte, porque a gente está trabalhando com margens mínimas, então a genética é um fator muito necessário. E 3, ter muito mais dinheiro para investir e efetivamente conseguir se dedicar no assunto, do que efetivamente a sorte que eles nos trazem. Que a sorte que eles falam que na realidade se traduz em superação absurda individualmente. 2, criatividade tática e efetivamente mobilidade, flexibilidade para conseguir dar com os próprios desafios. E 3, sim, alguma cagada que acontece. Mas percebe que acontece alguma cagada, a gente tem um ganho de efetivamente humanizar o próprio esporte. Até porque não são efetivamente robôs, não é uma disputa para ver quem vai ser a pessoa que consegue fazer uma coisa técnica mais perfeitamente, porque a gente não está falando de robô, a gente está falando de humano, humanos erram. Então, mesmo que a gente efetivamente fala da sorte no nosso lado, a gente compra os que efetivamente é melhor porque é mais humano. E sobre a Jamaica, sobre ter países pobres que efetivamente inspiram e etc., percebe que, tipo, efetivamente, a gente não é porque não é porque tipo, as pessoas efetivamente da Jamaica são mais ricas e conseguem ter mais gente que efetivamente competindo no atletismo, mas sim porque o Usain Bolt per si, ele efetivamente gera uma cultura de efetivamente mais esporte, ou seja, até nesse ponto que a gente joga para a questão cultural, a gente entende que a gente vai ter muito mais benefício porque efetivamente vai ter desenvolver uma cultura muito mais forte que vai ser voltada ao esporte. Fale, rápido. Pode. O maior problema de vocês é debater de forma macro e não analisando as peculiaridades dos esportes. A lógica de financiamento e valorização é dentro dos esportes, comparativamente um fator valorativo, não quantitativo. Se fosse, você não teria debate. Tá, amigo. Perdão, não entendi teu pai, eu achei ele meio irrelevante, mas depois eu falo. Vamos lá. Sobre o legado, sobre o teu ponto de legado. Agora já puxando para o ponto de segundo governo. O segundo governo fala sobre efetivamente a valorização do esporte e sobre efetivamente como, no lado deles, a gente vai estar valorizando uma narrativa. O ponto que eles não entendem é que, na realidade, quando a gente efetivamente tem falhas e obstáculos, a gente efetivamente gera um engajamento muito maior e os valores são muito mais bem vistos. Perceba, mesa. Quando o LeBron James, mesmo sendo um cara sensacional, ele efetivamente perde, vê um gigante cair, levantar e efetivamente, por exemplo, em 2018, quando ele estava perdendo uma série de 3-1 pro Golden State, ele ainda conseguiu virar a série, sendo a única pessoa na história que conseguiu fazer isso, a gente consegue dar muito mais atenção pro valor e pra narrativa dele em si, do que se efetivamente ele ganhasse. Bom, ele disputou 10 finais da NBA, ele ganhou 4, mas nas 4 que ele ganhou, ele com certeza além da absoluta e o meu gol por causa disso. Então percebe mesmo que, na realidade, quando a gente está falando de valores, até o caso do segundo governo joga pro nosso lado. Agora, se diferenciando do ponto de primeira posição, como eu já falei para vocês, a gente não está falando sobre engajamento per si, a gente está usando o engajamento como um instrumento para efetivamente gerar uma mudança na vida das próprias pessoas. Percebe mesmo que a gente ganha nesse debate porque a gente efetivamente entende como isso vai agregar na vida de quem produz e quem efetivamente assiste os esportes e os praticam, mostrando que exatamente o esporte vai muito mais além do que uma competitividade por si. E por isso eu tenho muito orgulho em meu povo. Pessoal, adorei esse debate. Muito obrigado. Retirem-se, voltem assim que forem chamados para call oral. Quem descobriu aí como usar o reloginho, vocês podem colocar 3 minutos aí? 4 minutos?
A Gabi, tu consegue colocar aí, Gabi? Vou colocar agora, peraí. Tá no cantinho da tela, gente. É só olhar, 4 minutos. Perfeito, valeu.